Boa tarde, pessoal. Me chamo professor Manuel Anilton e venho aqui mais uma vez trazer um assunto de matemática para vocês. Hoje, conjuntos numéricos. Já escrevi aqui o símbolo e o nome de cada conjunto. E o objetivo desse vídeo é, ao final dele, você saber identificar o conjunto pelo símbolo e listar os seus elementos, reconhecer os seus elementos. O primeiro deles, conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Esse N vem com um traço aqui do lado, simplesmente para diferenciar de outros N's. E os elementos desse conjunto, entre chaves, porque é um conjunto, você sempre coloca entre chaves quando se fala de conjunto. Vou colocar em ordem os elementos, começando pelo 0, depois o 1, separado por vírgula, depois o 2, o 3 e assim sucessivamente. É necessário que você coloque a reticência para indicar que isso aqui é um conjunto infinito, que os elementos dele vão continuar aqui. Eu não vou aqui continuar escrevendo porque a lousa é pequena e também a gente vai perder muito tempo. E não vamos conseguir escrever todos. Então, se um professor ou alguma questão perguntar se o número 1000 é um número natural, porque você vai contando aqui 1, 2, 3, 4, etc, até chegar em 1000, 2000, 1 milhão, trilhão e assim sucessivamente. Esses números aqui são escritos, já como eu falei, em ordem, 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Observe que os números naturais são escritos sempre de 1 em 1. É o que a gente chama de sucessor, né? Sucessor de 3, 3 mais 1, 4. Sucessor de 5, 5 mais 1, 6. Então, a ordem obedece uma regra chamada de sucessor, sempre de 1 em 1. E se tem o sucessor, também tem o antecessor. Por exemplo, 3. Quem é o antecessor de 3? O 2. O antecessor você subtrai de 1. Antecessor de 10. 10 menos 1, 9. Com isso eu consigo saber o que vem antes, através do antecessor, e consigo saber o que vem depois, através do sucessor. Sempre subtraindo 1 quando for antecessor, ou adicionando 1 quando for sucessor. Aqui eu comecei por 0, mas não necessariamente precisa começar por 0. Se você não começar por 0, você identifica esse conjunto com um asterisco aqui em cima. Se eu puser o asterisco aqui em cima, você tira o 0. Aí começa a partir do 1. Mas se você começar do 0, não precisa colocar o asterisco. Esses números aqui, 1, 2, 3, etc., eles são números positivos. Números positivos. O que são números positivos? São números que vêm acompanhados do sinal de mais ou não. Eu posso escrever, por exemplo, mais 3 ou simplesmente escrever 3. Tá? Aqui eu omiti o sinal de mais, né? Mas se eu quisesse colocar, não teria problema. Tá? Então, esse é um número positivo. Observe que o conjunto de números naturais ele é formado pelo 0, 0 é neutro, e pelos números positivos. Tá? Aqui dentro desse conjunto, você aprende, já falei, sucessor, antecessor, você aprende relação de ordem, maior, menor, usando os sinais maior que, né? Maior que, ou menor que. E aí você aprende que o 5 é maior do que o 3, que o 3 é menor do que o 5, usando esses símbolos aqui, maior que e menor que. Né? E também você vai aprender a operar com esses elementos. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Tá? Todos esses assuntos são bem detalhados no sexto ano. Sim, com mais no ensino fundamental 2, no sexto ano. Mas você estuda esse conjunto desde o primeiro ano no ensino fundamental 1. Tá? Lá no ensino fundamental 2, no sexto ano, ele é bem detalhado. Você estuda lá máximos, múltiplos, você estuda divisores, você estuda MMC, MDC, os números primos, você vê os números pares, números ímpares. Então, é feito um estudo bem detalhado desses números naturais no sexto ano. Mas acontece um problema nesse conjunto. Quando você está estudando as operações numéricas, você faz uma conta assim. Subtração, você tem uma operação lá de subtração. Eu tenho, por exemplo, 3 e vou subtrair de 5. Aqui a gente aprende que lá aqui é o minuendo e aqui é o subtraindo. Então eu tenho 3 menos 5
Como eu posso tirar 5 de 3? Isso, né, nesse conjunto, não tem número que satisfaça essa conta. 3 tira 5, como é que eu resolvo isso? Por exemplo, você vai numa mercearia e você vai lá, faz uma compra que essa compra deu 5 reais. Mas você vai tirar o dinheiro do bolso, só tem 3 reais. Como é que você vai fazer para pagar? Eu tenho um bom relacionamento com o vendedor lá, é meu camarada, e ele deixa eu ficar devendo. Então, como é que você vai fazer? Você vai pagar os 3 reais para ele e vai ficar devendo quanto? Ficar devendo 2, né? Então, eu posso colocar essa resposta assim: se eu tenho 3 e devo 5, pago com 3 reais e fico devendo 2. Então, essa palavra devendo aqui eu vou substituir por um símbolo. Vou colocar um sinal de menos e o 2. Então, o menos aqui indica que ele está devendo 2. Então, essa conta aqui é menos 2. Esse número aqui é chamado de número negativo. E esse número aqui não está aqui nos números naturais. Então, para resolver esse tipo de situação, a gente vai falar agora sobre o conjunto dos números inteiros relativos. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tem os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, etc. Ah, professor, mas esse conjunto que você acabou de escrever aí é o conjunto dos números naturais. Sim, pois é. O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Todo elemento que é natural também é inteiro. O que eu vou fazer aqui nos inteiros é só ampliar a minha quantidade de elementos. Agora eu também vou ter números negativos. O que é o número negativo? Como eu falei ainda agora, é o número que obrigatoriamente vem acompanhado pelo sinal de menos, tá? Positivo não, ele não precisaria acompanhar o sinal de mais, mas o de menos obrigatoriamente tem que vir acompanhado o sinal de menos. Então aqui eu tenho 1, do outro lado aqui do zero eu vou ter o menos 1. Eu tenho 2, do outro lado eu vou ter o menos 2. Eu tenho 3, do outro lado eu vou ter o menos 3. E assim sucessivamente. Cada número positivo que você tem aqui, você tem um negativo lá. Esses números que são iguais, diferentes só no sinal, eles são chamados de números simétricos ou opostos. Então você tem aqui o zero, do lado de cá você tem os números positivos, e do outro lado você tem os números negativos. Separando positivos e negativos, você tem o zero, que é neutro. Zero, que é o neutro. E aqui você aprende também a operar, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Né? Esse conjunto é um conjunto que é bastante explorado no 7º ano. Então, a partir do 7º ano, os alunos têm que ter uma certa noção, uma certa familiaridade, né, com esses elementos aqui. E aí ele vai aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir. E tem que aprender mesmo, porque a partir do 8º ano, quando você vai estudar equação, estudar inequação, estudar outras coisas, outros assuntos lá, se você não souber números inteiros, você se enrola em algumas operações. Tá? Então, você já sabe, conjunto de números inteiros relativos. Você tem números positivos, números negativos e o zero. Aqui eu posso representar o conjunto de números inteiros agora assim. Só pra gente... Primeiro conjunto que a gente estudou, conjunto dos números naturais. Aí aqui eu tenho os elementos dele. Só que aí eu ampliei meu conjunto, agora eu tenho o conjunto de números inteiros relativos. Esse conjunto está dentro do conjunto de números inteiros relativos. Então eu vou fazer meu desenho assim. Números inteiros. Observe, todo número que é natural é inteiro. Mas tem número inteiro aqui que não é natural. Por exemplo, números negativos, se eu fizer o menos 4. O menos 4, ele é inteiro, está aqui dentro. Mas ele não está aqui dentro, ele não é natural, porque ele é negativo. Natural só é o zero e os números positivos. Tá? Então, o conjunto dos números naturais, a gente fala que ele é um subconjunto do conjunto de números inteiros. Subconjunto, ele está contido, está dentro dele. Então, o número natural está dentro com os números inteiros. Bem, agora vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. O conjunto de números racionais surge da seguinte situação. Digamos que você vai fazer uma conta de dividir. Ou em N ou em Z. Vamos fazer em N primeiro.
Vou pegar um número natural 8, por exemplo. 8 é um número positivo, é um número natural, claro, também é inteiro. Um outro positivo, por exemplo, 2, é natural, também é inteiro, é claro, se é natural é inteiro. 8 dividido por 2, 8 dividido em duas partes iguais, dá o quê? 4. Então eu peguei o número natural, dividi por número natural e encontrei o número natural, 4. Ou peguei o número inteiro, dividi por um inteiro e achei o número inteiro, 4. Tudo bem, uma conta exata, legal. Agora se eu pegar o 9 e dividir por 2, tem um número natural que representa essa resposta? 9 dividido por 2? Alguém vai dizer assim, professor, dá 4,5, mas 4,5 não está aqui dentro dos números naturais, muito menos com os números inteiros. Então, que número é esse aqui? Esse é um número decimal, né? É um número decimal finito, porque eu tenho aqui, ó, após a vírgula, uma casa apenas. Eu consigo contar quantas casas tem. Então, é um decimal finito. Então, 4 inteiros e 5 décimos, é um número decimal. Esse número não está aqui nem aqui. Então, a gente fala que esse conjunto, esse número aqui, ele é um elemento do conjunto dos números racionais. Mas o 4 também é um conjunto, é um elemento do conjunto dos números racionais. Por que o 4 é e esse também é? Porque eu posso dizer para você o seguinte, que o conjunto, os elementos que fazem parte desse conjunto dos números racionais são elementos que são ou uma fração, propriamente dita aqui, numerador, denominador, uma fração, ou então é um número que pode ser escrito em forma de fração. Eu pego um número natural 4, por exemplo, eu peguei 4. 4 é 8 dividido por 2. Opa, 4 é um número natural, mas eu consigo escrevê-lo em forma de fração, com um numerador, que é natural, com um denominador, que é natural. Logo, esse 4 também é racional, né? Se eu pego aqui menos 10 e divido por 2, por exemplo, menos 10 é um número inteiro, 2 também é um número inteiro, isso vai dar quanto? Menos 5. Olha, eu peguei o número inteiro menos 5 e escrevi em forma de fração, então menos 5 também é racional. Então, os elementos desse conjunto são números que podem ser escritos em forma de fração. Tá? Se já é fração, melhor ainda. Se não é e você puder escrever em forma de fração, ele é racional. Aqui eu chamo a atenção para, por exemplo, vamos fazer aqui 1 dividido por 3. Faça no calculador, você vai encontrar um resultado assim, 0,33333. Claro que onde foi feito o cálculo aí, calculadora, computador, sei lá, é limitada a quantidade de caracteres, então você vai contar lá. Mas se você for fazer essa conta aqui manualmente, você vai ver que isso aqui permanece aqui, ó, 3, 3, 3, 3, isso aqui continua. Né? Isso aqui eu posso dizer infinito. Você coloca uma reticência aqui para indicar que isso está continuando. Esse número aqui é chamado de dízima periódica. Dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número decimal, só que você não consegue contar as suas casas decimais, por isso tem aqui, ó, a reticência, e você sabe um número, que no caso aqui é o 3, que está se repetindo com o tempo, período, vem de tempo. Então é uma dízima periódica, quando você tem um número que tem um algarismo, aqui no caso é 1, mas pode ter 2, 3 algarismos, que se repetem com o tempo. E observem que essas dízimas periódicas podem ser escritas em forma de fração. Tá? Essa fração aqui, no caso, ela é chamada de fração geratriz, é a fração que gera a dízima periódica. Tá? Então, as dízimas periódicas são elementos do conjunto de números racionais. Tá? Eu posso ter 0,23, 23, 23, etc. Observa, tem que aparecer a reticência, porque se não aparece a reticência, eu consigo contar quantas casas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Então, isso é um decimal finito, e todo decimal finito não é dízima periódica. Ele pode ser escrito em forma de fração, óbvio, é racional, mas ele não é uma dízima periódica. Para ser dízima periódica, você tem que saber os números que estão se repetindo, no caso aqui é 23, 23, 23, tem que ter a reticência para indicar uma infinidade. Tá? Então, as dízimas periódicas podem ser escritas em forma de fração. Agora, o meu desenho aqui vai mudar. Todos os números naturais são inteiros. Todos os inteiros podem ser escritos em forma de fração, como eu acabei de explicar aqui. Então, eles também são racionais. Mas tem números que não são inteiros.
como eu coloquei 9 por 2, por exemplo, deu 4,5 as dízimas periódicas. Então eu vou fazer o desenho agora assim. Racionais. Natural é racional, inteiro é racional, mas tem número aqui que é racional, mas não é inteiro. Por exemplo, 9 sobre 2, 0,3, 3, 3, etc. Né? Essa dízima periódica aqui pode ser escrito como sendo 0,3 barra. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Tá? Então, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Tá? Então aqui é o conjunto dos números racionais. Os elementos são números que podem ser escritos em forma de fração, numerador, denominador. O numerador vai ser o número inteiro, o denominador também vai ser o número inteiro. Tá? E aí você tem os números decimais, tem as frações. Tá? No sexto ano, no sétimo ano, tem, os professores já falam muito sobre frações. Né? É necessário fazer um vídeo falando só sobre fração, um vídeo falando só sobre números decimais. O aluno tem que ter bastante habilidade para operar, somar, subtrair, multiplicar, dividir fração e os números decimais também. Tá? Então esse conjunto aqui ele é bastante explorado no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano. Agora vamos falar sobre os irracionais, os números irracionais, representado pela letra I. Ora, irracionais, esse I aqui está negando o racional. Se eu disse para você que o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, os elementos deles são números que podem ser escritos em forma de fração, esses elementos do conjunto de números racionais é o contrário. São números que não podem ser escritos em forma de fração. O primeiro deles, o que gera uma história sobre esse conjunto, é o raiz de 2. Né? Quando Pitágoras quis resolver um problema de um quadrado de lado 1, quadrado de lado 1, e ele quis saber quanto mede a distância desse vértice para esse vértice, que é chamado de diagonal. Né? Ao tentar resolver esse problema, ele chegou no seguinte resultado: raiz quadrada de 2. E tentaram muito fazer com que esse número aqui escrevê-lo em forma de fração, numerador e denominador, e não conseguiram. Né? Inclusive eles falam que esse problema foi que destruiu a escola pitagórica. Quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar sobre Pitágoras no nono ano, quando for estudar, ou no oitavo ano, quando for estudar a geometria. Então, raiz quadrada de 2 é um número que não pode ser escrito em forma de fração. Se você pegar seu calculador e for lá calcular a raiz quadrada de 2, você vai encontrar lá 1,4, eu não sei dizer de cabeça, mas vou colocar aqui alguns algarismos. 3, 7, 8, por exemplo, tá, etc. A calculadora, volto a repetir, que você está fazendo a conta, é limitada, mas se você for realmente pesquisar aí num computador que tenha um número de caracteres bem maior, você vai ver que você vai encontrar uma infinidade aqui. Tá? Quanto mais capacidade de encontrar, você vai encontrar casas aqui. Agora, impressionante que você não vai encontrar um número ou números que se repetem. Porque se você encontrasse, isso aqui seria uma dízima periódica, e uma dízima periódica é racional, pode ser escrito em forma de fração. Então você não vai encontrar. Não tem como você dizer assim, depois do 8 vem o 12, ou depois do 2 vem o 5, você não consegue prever o número que vem depois. Então, isso é uma dízima não periódica, a gente chama de dízima não periódica. Tá? Dízima não periódica. Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8. Essas raízes quadradas que não são perfeitos, não são quadrados perfeitos, são dízimas não periódicas. Agora, observe o seguinte: raiz quadrada de 9 é um número racional ou irracional? Pode ser escrito em forma de fração ou não? Bem, raiz quadrada de 9, qual é o número que é elevado ao quadraado da 9? 3, né? Porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. 3 é um número inteiro, logo é racional. Tá? Então, raiz quadrada de 9 não é irracional, raiz quadrada de 9 é racional. Então, observem isso aí. Quanto é que é raiz cúbica de 27?
Será que a raiz cúbica de 27 é racional ou irracional? Qual é o número que é elevado ao cubo da 27? Deixa eu ver, 3 também, né? Por quê? Porque 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Então raiz cúbica de 27 é racional, porque o resultado é 3, que é um número inteiro. Tá? Então, observe isso aí. Quanto é raiz cúbica de menos 27? É racional ou irracional? Raiz cúbica de menos 27. Existe algum número aqui que é elevado ao cubo da menos 27? Vamos tentar o menos 3. Ao cubo. Vamos tentar o menos 3. Observe o seguinte. Se eu puser aqui menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 3 vezes, porque o índice é 3, né? Raiz cúbica de menos 27 é o número que é elevado ao cubo da menos 27. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Opa! Então, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então, raiz cúbica de menos 27 é um número racional, porque o resultado deu menos 3. Agora, se eu calcular quanto é que é raiz quadrada de menos 9. Coloquei o menos aqui agora. Qual é a resposta? Raiz quadrada de menos 9. Menos 3 não é. Por quê? Porque se eu multiplicar menos 3 vezes menos 3, menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9. Opa, então menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Então não pode ser menos 3. O 3 não é, porque 3 vezes 3 dá 9 também. Então, aqui é negativo. Eu tirei a raiz quadrada de menos 9 e não encontrei um resultado. Qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 9? Aqui, pessoal, é um número que não é nem racional e nem irracional. Tá? Raiz quadrada de menos 9, se você pegar a sua calculadora e for calcular, lá vai aparecer um símbolo parecido com esse, que indica que você errou ou não existe. Na verdade existe, mas ele não é nem racional nem irracional. De maneira que eu posso escrever o seguinte, para generalizar aqui o seguinte. Se você tem a raiz aqui, uma raiz aqui, colocar um índice n, não interessa, qualquer índice n aqui. Dependendo aqui do seu radicando, pode ser racional ou irracional. Se esse número aqui for um número positivo. Positivo. Se ele for positivo, então tu vai tirar a raiz enésima. Raiz enésima aqui pode ser 2, 3, 4, qualquer número aqui. De um número positivo, ou vai ser racional ou vai ser irracional. Racional quando tiver aqui um resultado que é inteiro. Então ele é racional. Quando não, ele é irracional. Vai dar uma dízima não periódica. Agora, se você estiver tirando, se o número aqui for negativo, preste bem atenção. Se o número aqui for negativo, aí você tem que tomar muito cuidado. Tem duas situações. Se aqui for negativo. Se aqui for par, se aqui for um número par, se aqui for um número par, 2, 4, 6, 8, etc. Número par. Se aqui for um número par e aqui for negativo, isso aqui não tem solução. Não é nem racional, muito menos irracional. Agora, se for ímpar, se aqui for ímpar e aqui for negativo, aí sim, pode ser racional ou irracional. Isso aqui pode ser ou racional ou irracional, tá? Aqui pode ser racional ou irracional também. Aqui não tem problema. Se aqui é positivo, não importa. Se aqui é par, não importa. Qualquer número aqui. Ou vai ser racional ou vai ser irracional. Se aqui for par e aqui for negativo, opa, não é nem racional nem irracional. Agora, se aqui for ímpar e aqui for negativo, aí sim, pode ser racional ou irracional. Tá? Então, são as observações que eu faço. Tome muito cuidado com isso. Agora, esse conjunto aqui é a negação desse, né? E logo, esse cara aqui, esse conjunto de números racionais, não está contido nesse conjunto aqui. Ele é um conjunto separado. Mas se eu juntar os dois, ele está aqui separado.
Ele é irracional, está aqui, irracional. Pode ser o raiz quadrado de 2, raiz quadrado de 3. Um muito famoso que é o π. Daí depois eu coloco o π. O π é o que? Você dividir o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro. Quem vai estudar geometria vai ouvir falar muito desse número π, 3,14, etc. Esse número π é um número muito famoso, tá? Π. Então, irracional, só números que não podem ser escritos em forma de fração. Racional, só números que podem ser escritos em forma de fração. Aí o que foi que aconteceu? Pegaram esses dois conjuntos aqui e uniram. Fazer a união dos dois. Então, fazer um desenho melhor. Fazer um conjunto só. Um conjunto só. E vou chamar esse conjunto aqui de conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais, representado pela letra R. Esse conjunto aqui é separado em duas partes. Conjunto dos números racionais, aqueles que podem ser escritos em forma de fração, e o conjunto dos números irracionais, aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. E eles não se misturam. Um número ou vai ser racional ou vai ser irracional. Lembra, aqui dentro dos racionais eu tenho os naturais, eu tenho os inteiros, e tem aqueles que não são inteiros, mas são racionais. Tá? E desse lado eu tenho os irracionais. Então, se eu junto racional com irracional, eu tenho o conjunto dos números reais. Tá? Então, o conjunto, o que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é a união dos conjuntos racional com irracional. União, tá? União. São números que podem ser escritos em forma de fração, números que não podem ser escritos em forma de fração. Lembra que aqui entra as dízimas periódicas, os números decimais, os números inteiros, os números naturais. Aqui, só aquelas dízimas não periódicas, né? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 8, π e outros números importantes que vocês vão aprender com o decorrer do tempo. O que eu posso acrescentar mais aqui é o seguinte. Vamos falar um pouco sobre a reta. Vamos pegar aqui uma reta. Essa reta, essas duas setinhas aqui indicam que é infinito para cá, é infinito para cá. Vou localizar aqui os números que eu falei até agora com vocês. Quando te pedirem uma reta, eu vou chamar essa reta aqui de reta real. Primeiro eu vou localizar o conjunto dos números naturais. Vamos começar pelos números naturais, que é o primeiro conjunto que a gente estudou, números naturais. Vou começar pelo zero. Então o zero, eu vou colocar aqui zero. Zero é sempre a minha referência. Para qualquer conjunto que você vai colocar aqui, o zero é a referência. Porque eu sei que depois que eu coloco o zero, de um lado ficam os números positivos, do outro lado ficam os números negativos. Separado por uma certa distância, eu vou colocar aqui o número 1. Essa distância aqui, ela vai ter que ser obedecida, né? Aqui, então ela vai ser preservada. Então aqui, ó, vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4, sempre na mesma distância, que é uma unidade, que pode ser centímetro, metro, decímetro, não importa. Então é importante você manter essa distância aqui igual. Então aqui são números positivos. E observa que aqui tem a reticência, continua para cá. Esses são números naturais. Agora eu vou colocar os números inteiros. Já está aqui os números positivos, vou colocar os negativos. A distância, 1, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Infinito. Então coloquei os números inteiros. As frações, aí você pode colocar aqui. Aqui, por exemplo, tem um número meio, tem 1 sobre 2. Aqui, por exemplo, tem o quê? Tenho 3 meios, tenho 3 sobre 2. Observe que fica difícil você colocar as frações, que são muitas. Mas observe que ela começa a preencher os espaços aqui, né? Os espaços vão ser preenchidos. E os espaços que sobrarem serão preenchidos pelo conjunto, aqui eu estou colocando os racionais, né? São as frações. Então eu vou colocar aqui as frações e os espaços que não forem preenchidos, eu vou colocar os números irracionais. De modo que essa reta ela fica preenchida, não tem espaço vazio, né? Ela fica totalmente preenchida. E se eu perguntar assim de você, quantos números existem entre 1 e 2? Quantos números existem no número 1 e número 2? Real. 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 Quantos números existem? Real. Se eu estou perguntando aqui quantos números existem nos números reais, eu quero saber os naturais, eu quero saber os inteiros, os racionais, os irracionais. Tá? Então,
fica impossível você escrever, né? Fica impossível. Porque eu tenho entre 0 e 1 natural, nenhum. Inteiro, nenhum. Mas racional eu tenho muitas frações. Eu tenho muitos números, muitas dízimas não periódicas entre 0 e 1. De modo que entre 0 e 1 tem infinitos números. Então eu posso colocar isso aqui assim, ó, entre 0 e 1, 0 e 1. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, 1/3. Poderia colocar aqui o meio, 1/5. E assim sucessivamente, observa. 1/3, 1/5. Poderia colocar aqui, observa que eu poderia colocar aqui infinitas frações, né? Infinitas frações. De modo que, se te pedissem para listar esses elementos aqui, você não ia conseguir. Tá? Então, a gente usa um assunto chamado intervalo, que é um assunto muito estudado no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, mas também já é visto no ensino fundamental 2. Você pode escrever assim, ó, eu vou representar os números que estão entre 0 e 1 por uma letra. Vou generalizar, vou chamar de x, por exemplo. Vou chamar de x. X é qualquer número que esteja entre 0 e 1. Então, observa que esses números que estão entre 0 e 1 são maiores do que 0. Então, 0 é menor do que eles. Então, 0 é menor do que eles. E esses números aqui que estão entre 0 e 1 são menores do que 1. Então, x é menor do que 1. Então, isso aqui em matemática significa números que estão entre 0 e 1. Aí você escreve assim, esses números aqui, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Tal que, eu uso aqui essa conjunção tal que, representado por uma barra. Esses números estão entre 0 e 1. Aí coloco aqui entre chaves, que é um conjunto. Aí posso chamar esse conjunto, por exemplo, de conjunto A. Então, chamei aqui de conjunto A. Então, os elementos do conjunto A são números reais, tal que esses números estão entre 0 e 1. Isso aqui é uma notação chamada de intervalo. Tá? Porque a gente vai usar muito esses números reais, porque você não consegue listar os elementos com números reais, por ser uma quantidade infinita. E entre dois números 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, existem infinitos números reais. Então você usa essa notação aqui de intervalo. Espero ter ajudado vocês. Continuem estudando, pesquisando. O assunto é um assunto muito abrangente. E nos próximos vídeos eu vou estar postando exercícios para a gente fixar um pouco mais essa ideia. Obrigado, pessoal. Até a próxima.